Fred, quando sai dos boxes, tá vendo como faz diferença? Que a gente falou, que a análise tá no. Quando ganha o primeiro jogo, né? Quando você ganha o primeiro jogo. Respirar é bom demais. Meu irmão, se não tivesse vencido o Internacional, essa partida de hoje ela teria um desenho completamente diferente. Assim, a gente falava, e a análise do Vitória, ela disse, ó, a análise do Vitória, ela só vai ser uma análise minimamente efetiva se o time ganhar um jogo. Porque enquanto ele não ganha um jogo, não tem o que analisar, um time que não compete. Aí ele ganhou 2 jogos e isso bastou para sair da zona de rebaixamento. Empatezinho na noite, a turma já comentou empate, já comentou derrota. Vamos de vitória agora, né? Terminar bem a noite. Vamos lá. Recebi mensagem aqui de um amigo funcionário do Vitória. Tu pensou nessa introdução ou veio agora? Agora, né? Agora, jovem, agora. E aí, e recebi uma mensagem agora há pouco de um amigo funcionário. Estou na audiência aqui, esperando a hora de falar de 3 pontos. Então, chegou. Vitória hoje que fez uma partida muito boa, né? Uma partida, sobretudo, competitiva. Sofreu em alguns momentos, mas foi um time extremamente copeiro, como os times desse cenário, né? A gente sabe que a briga do Vitória é para se salvar, a briga do Vitória ali é 16º objetivo cumprido para esse ano, para essa temporada. E depois de uma primeira vitória, né? Depois de estrear na Série A, como o maestro muito bem falava, esse Vitória a gente só pode começar a analisar, só pode começar a fazer cálculo, caneta, calculadora, aqui, aquilo ali, quando vencer a primeira. E aí vence o Internacional e já ensaia aí uma mini arrancada, né? Professor Carpini chega, tem derrota. Professor Carpini. Professor Carpini. Hoje, veja, como é que não é professor hoje? Professor Carpini. Mas a gente tem que entender aí que é mercado de trabalho também, né? É mercado de trabalho. É mercado. Chega, tem as boas-vindas típicas de Série A, que é a velha derrota, né? Você tem a tapa na cara ali primeiro. E aí depois vai organizando, 2 empatezinhos, ganha a primeira, vem para um jogo hoje que foi uma janela que se abriu. Pega um Atlético Mineiro extremamente desfalcado, sem Paulinho, sem Hulk, sem Arana. E aí eu ia mandar para Rodrigão jogar aqui, que eu vi um debate no Twitter, eu quero dizer assim, não, pô, mas o Galo tava sem Arana, sem Hulk, sem Paulinho, sem não sei quem. Aí vem um torcedor do Vitória e disse, o Vitória não tava com eles também, não. O Vitória também tava sem Hulk, sem Paulinho, sem Arana. Não. Eu vou guardar, essa eu vou guardar, eu vou passar para frente. Veja, eu trouxe para cá porque foi muito boa. Eu vi essa resenha. Muito boa. Eu vou levar. E aí o Vitória não tem nada a ver. E o Vitória que também tem os seus desfalques, né? Já não tem Dudu algumas rodadas. No pré-jogo, assim, quem estava com a gente logo cedo no react da Eurocopa, lembra que ali no finalzinho eu falei, né? A escalação do Vitória já saiu e tal. E a escalação que saiu, sai com Camutanga na escalação. E ali no aquecimento, o Camutanga sente. Acaba tendo que sair do jogo no aquecimento, já tinha sido divulgado, escalação, tudo. E Carpini tem que fazer uma alteração já ali, né, na urgência. Tem um zagueiro no banco, que é Reinaldo, mas talvez não tenha tanta confiança ainda e prefere improvisar um volante, né, na função. E aí acaba trazendo o Caio Vinícius, que é um volante que vem sendo, de certa forma, ali um pouco criticado, vinha perdendo um pouco de espaço na sua, mas é um cara muito físico, um cara de boa estatura, né, pelo SofaScore de 1,87. Então, talvez Carpini já viu ali alguma característica nele, né, talvez um cara de mais confiança do que Reinaldo, que é o cara da posição de ofício que estava ali no banco, teoricamente seria a reposição natural, mas prefere ir com o Caio. E spoiler, Caio faz uma boa partida, tá? Já antecipando aqui as atuações individuais.
Caio faz uma boa partida, uma partida segura, na minha visão até melhor do que a de Wagner Leonardo, que é um pilar, né, nesse time. E aí, vindo para o jogo, né, de fato, o que ocorreu na partida, já aos 2 minutos, o Vitória tem uma boa escapada, um bom início ali, uma boa finalização com o Mateuzinho, que já deixava muito claro quem seria uma peça muito importante para que o Vitória conseguisse sair com os 3 pontos na noite de hoje, né? Que seria... Esse jogo teria que passar por Mateuzinho, como passou. Foi um cara que fez gol, que deu assistência, mas já com 2 minutos de jogo, ele já tem uma boa finalização ali, na entrada da área. Pouco depois, o Atlético Mineiro chega a abrir o placar, aos 6 minutos. O Atlético rouba uma bola de Wagner Leonardo dentro da área, mas nessa roubada de bola, quando o atacante do Galo rouba, ele já rouba dando passe para o outro, que vem voltando da posição impedido, né? Então, de pronto ali, o Bandeira marca, né? Houve a conferência natural, uma conferência até fácil naquele momento, tem esse gol anulado, e na jogada seguinte, o Vitória vem e abre o placar, né? Logo depois desse gol anulado, que foi aos 6, aos 7, o Vitória abre o placar com o Mateuzinho, numa boa jogada que vem pela direita, tem um cruzamento ali, se eu não estou enganado, foi de Cáceres, ele tenta um cruzamento para a área, essa bola desvia e sobra para o Mateuzinho, que finaliza bem, né, e abre o placar aí para o Vitória, num jogo que já se mostrava uma trocação legal, o Galo que passou a subir muito e pressionar muito essa saída do Vitória, conseguindo recuperar muitas bolas, né, foi um Vitória ali meio instável, nesse começo, nessa questão da criação, foi perdendo algumas bolas, soltando algumas bolas em zona perigosa ali, e aí depois do 1-0, o Galo cresce no jogo, né, ainda muito no início, aos 7 minutos, o Galo vai crescendo, aos 13, chega ao pênalti, que empata o jogo para o Galo, é um pênalti que é cometido, lógico, isso é um pênalti, naturalmente uma falta dentro da área, que é cometido por Osvaldo, e aí também já vai um spoiler, para mim foi o pior jogador do Vitória na partida, não teve uma atuação ofensiva tão boa, defensivamente ajuda, mas comete esse pênalti, né? Então, isso aí acaba sendo para mim o derradeiro, assim, para colocar o Osvaldo como o pior da partida na noite de hoje, que o Galo empata, e aí depois vem 20 minutos, né? O Galo empata aos 13 com esse pênalti, e aí depois vem 20 minutos de Lucas Arcanjo salvando o Vitória. Foram 20 minutos ali de uma pressão, podemos dizer assim, de um massacre do Galo. Galo em cima, chega a criar 3 chances, 3 boas finalizações, força Lucas Arcanjo a fazer 3 grandes defesas, e aí é o que a gente também fala de Série A. Você precisa ter um time, né? Às vezes é a zaga ali que vai conseguir rebater muitas bolas, às vezes é um goleiro que vai salvar a noite, e Lucas Arcanjo na noite de hoje foi isso. A gente poderia estar falando aí de um 2-1 para o Galo, porque teve chance, teve volume, teve finalização para isso, e Lucas Arcanjo consegue manter a equipe, né, na partida, e aí, depois do gol, né, o gol ali 13-14, com mais 20 minutos, por volta ali dos 35, o jogo volta a ficar equilibrado, o Vitória volta para a partida, para ali de só se defender, volta para conseguir seus contra-ataques, e aí já tem uma primeira chegada, mais uma vez, bola vinda do lado direito, cruzamento para trás, uma finalização mais uma de Mateuzinho, que passa por cima, e um pouco depois, o 2-1, desse aí que a gente tá vendo na imagem, o William Oliveira, fazia o seu 4º gol, um volante, né? Na Série B a gente tem Marcão aí sendo um cara... Isso quer dizer, ele é o Marcão da Série A, estão chamando ele. Isso. Na Série B a gente tem Marcão, né? Entre artilharia. Na Série A a gente tem o William Oliveira, que fazia nesse momento... Se emocionou na entrevista, tu viu, né? Quando disseram que ele era artilheiro e tal. Naquele momento ali ele virava o artilheiro isolado, pouco depois o Everaldo fazia o 5º gol, né? Ravel tá com o dedo levantado, acho que é para falar isso. Eu estava até tentando buscar um tweet que eu vi aqui, JP, para te trazer uma informação, que o tweet que eu vi foi o seguinte, mais ou menos assim: o William Oliveira, em toda a sua carreira, tinha 6 gols. Chegou no Vitória, está marcando seu 5º gol só no Campeonato Brasileiro, e ele entra no time a partir da saída de um jogador que era tido aí como talvez a principal peça do elenco, né? Que é Dudu. Isso.
Exato. 53-47 sua parcial, viu? Só o parêntese. O muito mal ali é o artilheiro do campeonato. Tá 53-47 a parcial dele. Tá sofrido. Não. Veja só, se o voto lá pode analisar quem votou, pode checar o meu, fazer a auditoria lá, votei bem. Eu só tô dizendo que tá 53-47. E aí você tá se entregando aí de graça. O Vitória consegue o 2-1 já ali próximo dos 45 minutos, vai para o intervalo na frente do placar. Quando volta para esse segundo tempo, parecia que ia se repetir aqueles 20 minutos lá do primeiro tempo, onde o Galo conseguiu massacrar o Vitória, porque logo aos 4 minutos, com um chute também de fora, mas o Galo consegue levar uma bola na trave do Vitória, no travessão. Lucas Arcanjo, se eu não estou enganado, desvia ali, mas a bola acaba batendo ainda no travessão. Mas pode-se dizer que no segundo tempo, nessa volta do segundo tempo, foi só isso do Galo. Depois dessa jogada ali, nos 4 minutos, a gente tem mais alguns minutos de um Galo com posse, né? E aí, diferente do primeiro que criou, chegou, finalizou, teve chance clara, no segundo tempo a gente já não viu isso. No segundo tempo a gente vê um Galo ali com posse, circulando, finaliza, tenta de fora, tenta cruzamento, mas que não teve a mesma efetividade que teve no primeiro tempo. Né? Já não é o mesmo time. E aí o Vitória já está com seu contra-ataque muito mais estabelecido. O Vitória já está com um contra-ataque muito mais organizado. Né? E aí consegue, pouco depois, chegar ao 3-1. Mais uma vez, Mateuzinho participando da jogada. É um cara extremamente essencial no jogo desse time. É um cara que tem muito valor. Né, vai o Vitória hoje com o que tem, né, a gente sabe que vai chegar reforços nessa janela, já tem gente aí para ser anunciada, notícias já falam de Ricardo Villa, né, centroavante em negociação também, mas acho que Mateuzinho não vai perder esse posto, sobretudo porque Carpini parece também entender isso, porque é um jogo que passa muito por ele, é um jogo que passa o tempo inteiro por Mateuzinho, seja quando tá a bola do outro lado, do lado de Oswaldo, pelo lado esquerdo, ele tem a capacidade de vir um pouco mais para o meio, de cair por dentro, né, de pisar na área, de... Só foi fominha na última bola do primeiro tempo. Na última bola do primeiro tempo? Contra-ataque da porra, a jogador aberta para a ponta esquerda e ele bate de média distância. Aí acabou o primeiro tempo. Mas tem um pouquinho da confiança ali, né, maestro? O cara já tem um gol, né? Mas o ataque estava andando, estava bem posicionado. Eu achei muito fominha. Mas, enfim, isso não muda a atuação do cara, não. Boa assistência e tal, mas nesse lance eu gravei. Não. Bastante participação. Né? Só não vai ser o melhor da partida, porque o William Oliveira tem 2 gols, né? Então, mesmo o Mateuzinho tendo um gol e uma assistência, 2 participações diretas, mas 2 gols rezam muito mais, né? Ainda mais vindo de um volante, e mais um mérito de Carpini, né? O William Oliveira, que tem uma carreira aí muito baseada em ser aquele cara mais de contenção, aquele cara mais que joga mais atrás, tem suas qualidades, consegue jogar também, mas também tem algumas dificuldades, por exemplo, em girar. Ele é um cara que consegue ir muito bem para frente, não à toa pisando na área agora, talvez não. O cara é artilheiro da Série A, o cara tem 6 gols na carreira e agora tem 5 na Série A, então o cara está no seu melhor momento da sua carreira, né, entendendo bem uma nova função, né, de ser esse cara substituindo o Dudu aí, que antigamente era esse cara que pisava mais na área, que chegava mais. O William Oliveira vem fazendo isso muito bem, e aí quando vai criar aquela boa dor de cabeça, o que é muito importante para Carpini, né? Daqui a pouco o Dudu volta, daqui a pouco tem Ricardo Villa, que também é mais um cara que consegue chegar na área, que consegue finalizar de fora, né? Um volante que tem bastante qualidade, também gosto muito, e passa a dar mais opções para Carpini, porque é um time que hoje jogou com 3 volantes, e eu acho que a versão mais competitiva para o Vitória, a melhor versão para esse Vitória na Série A vai ser exatamente essa versão, com 3 volantes, para dar primeiramente a consistência defensiva que se precisa,
E aí você tem Dudu que chega, você vai ter Ricardo Hiller que chega, você tem o William Oliveira que é artilheiro da Série A no momento, né? Então vai ser importante ter essas peças que vão dar a possibilidade de mexer, de mudar, de ter um suspenso, de ter um lesionado em um momento, sem ter que mudar totalmente o estilo de jogo, né? Podendo mudar dentro do jogo, podendo mudar de um jogo para outro, mas mantendo ali a essência desse time. E aí, já um pouco depois, o time já começa a fazer substituições, né? Luan Santos é um cara que tinha gerado um pouco de dúvida no início da parte, no pré-jogo, né? Pela sua condição física também, acabou sendo o primeiro a ser substituído. Tem a entrada do Fábio, que é um garoto, né? Mas ajudou muito defensivamente. O Fábio entrou ali mais aberto, não entrou na vaga do Luan propriamente, entrou ali mais aberto, mas ajudou defensivamente. E aí depois vem Jean Mota, Eric Castilho, Rodrigo Andrade, e aí esses dois nomes, né? Eric Castilho e Jean Mota, é de onde exatamente sai o quarto gol, né? O quarto gol aí que tem a explosão do Barradão, né? Naquele momento, e uma jogada que Jean Mota trabalha do lado direito, cruza, encontra Eric Castilho entrando pelo lado contrário, né? E aí Eric tem uma calma ali para finalizar. Um gol também muito importante, porque Eric Castilho é um cara que não vem de boas atuações, vem sendo bastante criticado, consegue esse gol que, né, a gente sabe o poder que muitas vezes tem. Eu gosto de citar muito Romarinho lá em 2019, que era um cara totalmente apagado, esquecido no Fortaleza. Aquela semifinal com o Santa, né? Isso, tem uma grande atuação contra o Santa Cruz e aí passou, sei lá, era um cara quase dispensável no Fortaleza, é um cara que passou mais 4 anos na equipe, jogando Libertadores e tudo mais. Então, em minha opinião, não acho que vai ter essa mudança toda para Eric Castilho, mas é importante você ter peças. Foi importante dentro do jogo para dar uma tranquilidade nessa reta final, né? O Galo chega ao mais um gol ali ainda no 4-2, mas já não era um time que pressionava, já não era um time que buscava, o placar ali já estava claramente, né, resolvido com essa vitória importantíssima e inteligentíssima do Vitória, que tira o time do Z4, né? Tira o time do Z4, leva para uma 15ª posição, importante porque atrás tem times muito pesados, bastante... Hoje o Z4 está formado com Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense, né? E aí, mesmo tendo o Grêmio com 2 jogos a menos, você numa 15ª posição, caso o Grêmio venha a vencer partidas e subir aí na tabela, ainda tem um Atlético Goianiense nesse meio, que entraria na zona no momento, né? O Vitória, JP, ele tá fora da zona de rebaixamento na Vera justamente pelo Atlético Goianiense, porque mesmo se você tirar o Grêmio dessa análise, o Grêmio tem 2 jogos a menos, ou seja, enfim, se ganha um jogo já passaria o Vitória no número de vitórias, inclusive iria para 3 vitórias, o Vitória tem 2 vitórias e 3 empates, então se desses 2 jogos, se o Grêmio vence um, já passaria o Vitória, mas todos os outros já tem a quantidade correta de partidas, então o Vitória ele saiu da zona de rebaixamento sem contestação matemática, tá ligado? Sem realmente os jogos para o Grêmio está no Z4, para o Grêmio você consegue analisar que o Grêmio poderia estar numa situação, 2 jogos a menos é muita coisa, mas observando o Vitória, se isso influenciaria, não influenciaria. Isso, e vai para uma sequência bastante fora de casa agora o Vitória, né? Primeiro vai enfrentar aí domingo o Red Bull Bragantino, um time que vem bem, que tem suas grandes qualidades, mas que pode ser um jogo também de encaixe para o Vitória, né? Um jogo que eu acho que o Vitória tem que valorizar bem esse ponto fora de casa, e aí, como fez hoje, né? Inteligência, força defensiva e buscar aí esse contra-ataque, né? E depois, na próxima quinta-feira, se eu não estou enganado, enfrenta o Fluminense. E aí, se tem um momento bom para enfrentar o Fluminense, é esse. Fluminense que no final de semana vai para clássico, né? Então a gente pode estar falando aí de mais uma derrota no final de semana do Fluminense, uma crise sem muitos precedentes, talvez queda de Diniz, enfim. A bronca que o Fluminense é lá, tá? Só para assim. São 2 jogos fora, mas
não deixa de, né, caso se concretize aí uma vitória do Flamengo nesse Fla-Flu aí. Veja, se trouxer um ponto, e se esse ponto for contra o Fluminense, é lucro. Se trouxer um ponto, desde que esse ponto seja contra o Fluminense, é uma boa viagem. Com brecha para mais. Sim, tô dizendo assim, o mínimo, tá? Lógico. Agora precisa que esse ponto seja contra o Fluminense. Um ponto contra o Bragantino, derrota pro Fluminense, aí já é ruim. Porque, veja só, tirar 2 pontos do Fluminense nesse momento é muito importante. Porque a chance se isso acontecer, é um caos muito grande no Fluminense, porque a chance de perder do Flamengo parece razoável, né? Assim, ele vai ter o Fla-Flu, ele vai ter o justamente isso, é justamente isso. Eu tô projetando o cenário que os dois perdem na próxima rodada e o Vitória mantém a distância, se conseguisse um empatezinho. Aí, nesse caso, o Fluminense teria 7 pontos em 12 rodadas, meu irmão. Ou seja, 7 de 36, se isso acontecer. Ó, vamos fazer agora um campinho bem objetivo, tá, JP? Pelo adiantado aqui da hora. Mas vamos trazer o campinho do Vitória. Você vai aí. Posso quebrar o protocolo um pouquinho, Celso, mudar a ordem aí? Ir pelas cores? Vamos lá. Pode, eu fazia isso antigamente. Como a gente já deu spoiler, né? Pelo pênalti cometido, por ser um atacante e ter aparecido muito pouco ofensivamente, o Osvaldo vai ficar muito mal, na minha visão. Vi gente ali, alguns defendendo pela ajuda, o volume defensivo, ok, entendo, mas acho que o pênalti, né, e aparecer pouco num time que fez 4 gols, teve outras chances, acho que fica esse muito mal aí bem colocado. Vou distribuir razoável, tá? Primeiro eu vou começar com Wagner Leonardo, vai ficar aí no razoável, tá? Ajudou defensivamente, mas para a régua que o próprio Wagner Leonardo colocou, ele esteve um pouquinho abaixo. E tem a jogada do que quase sai em gol, não, né? Que saiu um gol do Atlético Mineiro com 6 minutos, mas que por um detalhe ali estava impedido, né? Então, o Wagner Leonardo vai ficar aí nesse razoável. Vou colocar Leonaldi também no razoável, tá? Acho que fez uma partida ok ali, né? Você tem acho que Luan foi muito bem, o William Oliveira foi o melhor, e Leonardo foi ok, ali no meio campo, ajudou, né, fez sua parte, nada sem muito brilhantismo, sem comprometer nada, e Alejandro também vai ficar com esse razoável, tá? Também, eu acho que Alejandro vem numa crescente, mas precisa ser um pouquinho mais efetivo ali dentro da área, ali na hora de botar a bola para a casinha. Não teve grande chance, mas mais uma vez, um time que fez 4 gols, teve outras boas chances, e eu acho que nenhuma passa ali diretamente por Alejandro, né? Mateuzinho, William Oliveira, Cáceres, enfim, gente que entra no segundo tempo, Jean Mota e Eric Castilho participam, e Alejandro não, deixando esse ponto que vem numa crescente. Poderia ter sido um jogo bem aqui, mas eu acho que o razoável, até ter uma partida um pouco mais convincente, vai ficar bem colocado. E aí, o restante vai ficar entre aí o jogou bem ou muito bem, né? Jogou bem, vamos lá. Lucas Esteves e Luan podem ficar aí com o jogou bem, né? Também cumpriram muito bem seus respectivos papéis na partida. Luan ali, enquanto teve fôlego, foi uma atuação muito interessante. Estão me ouvindo aí? Sim. Foi porque sim. O campeão não mexeu, eu fiquei pensando que tinha. Mas enfim, Luan e Lucas Esteves jogou bem. Cáceres, eu vou deixar Cáceres nesse jogou bem também. Poderia ter sido, não seria nenhum pecado, né? Teve aí assistência, poderia estar muito bem, mas eu vou deixar nesse jogou bem para Cáceres também. Então, Lucas Esteves, Luan e Cáceres no jogou bem. E aí agora a gente vai, né, para os que merecem pódio na noite de hoje. Arcanjo, muito bem, como eu disse. Deixa ele completar também o de Lucas Esteves, para ele não... Lucas Esteves no jogou bem.
Isso, também. isso. Só para complementar aí. Pronto. E aí, muito bem para os 4 titulares restantes, né? Arcanjo com a medalha de bronze, deixou o Vitória muito vivo na partida, né? A gente poderia estar falando de um 2-1 aqui para o Galo, não seria nenhum crime pelo que foi 35 minutos de jogo, mas São Lucas Arcanjo estava lá. Caio, vai ser aquela medalha de bronze dobrada, tá? Caio Vinícius também vai ficar com esse bronze porque entrou na fogueira, né? Provavelmente nem o aquecimento fez ali com o time titular. Camutanga sente, ele assume a peteca improvisado, na função que não é a dele, deu conta totalmente e talvez possa ser uma solução, assim, não vou dizer uma solução, mas uma nova saída, digamos, uma nova opção que Carpini achou para o Vitória nesse momento, né? Ainda eu não vi nada sobre a lesão de Camutanga, né? Se tem alguma previsão de volta, mas para ter saído assim na beira do jogo é porque já deveria ter alguma expectativa, alguma coisa, né, em torno disso. E aí, acho que para domingo, para essa sequência, como vão ser 2 jogos fora em 4 dias, né, um domingo e um quinta, eu arrisco aqui dizer que Camutanga não vai estar disponível. E aí, Caio, para o próximo jogo, ele está fora também, tá? Falei isso tudo, mas ele levou um terceiro amarelo aí. E está fora, só poderia jogar contra o Fluminense, mas vira uma opção, né? Vira uma opção, isso é importante demais. A prata fica com o Mateuzinho, tá? Gol, assistência, finalizações, muita participação, ajuda defensiva, tá? A gente não fala aqui de Mateuzinho só com bola, esse foi um time hoje que os 11 defenderam quando precisou, e William Oliveira, com ouro, 2 gols, artilheiro da Série A no momento, vive a melhor fase da sua carreira, incontestável, achando também uma nova função, né? Ele que era um primeiro volante ali em muitos momentos, já foi um segundo, mas hoje vem sendo esse famoso terceiro homem de meio, pisa na área, chega, finaliza de fora, acha espaço ali no segundo pau, como foi o segundo gol dele, tá? E faz uma partida espetacular hoje, fica aí com esse ouro. Com relação aos substitutos, Celso, eu vou colocar Jean Mota como jogou bem, porque eu acho que Jean Mota é um cara que, tecnicamente, ninguém tem dúvidas das capacidades dele, mas é um cara que costuma ali não entrar na melhor rotação, e hoje ele entrou. Então, o Jean Mota, quando consegue passar ali a marcha, pelo menos a 3, é um cara que pode fazer diferença e entrou e conseguiu fazer, né, no pouco tempo que esteve em campo, digamos assim. Eric Castilho, mesmo com um gol, vai ficar no razoável juntamente com todos os outros, tá? Porque mesmo com um gol, mas teve alguns erros técnicos de domínio, de passe, flertava ali com o mal se não fosse o gol. O gol levou ao razoável. Rodrigo Soares entra ali, agrega, né? Um cara que é importante ter um cara desse no banco, um cara identificado, né? Um cara que ajuda. Rodrigo Andrade, né? E Fábio Soares e Baianinho, que são 2 garotos aí. Baianinho é o Pablo, um garoto que estava na Jacuipense, né? Fez todo o baiano aí pelo Jacuipense, teve um destaque interessante, né? Fez gols, é um meia ali, pode jogar aberto, pode jogar na lateral, como entrou na reta final, que o Vitória faz aí a captação e estreia, digamos assim, num brasileiro, né? Com uma fogueira dessa, enfrentando somente o Galo, Atlético Mineiro, uma condição boa, né? O time já estava bem, já estava o resultado praticamente selado, que é o momento ideal para você lançar, para você acostumar, né? E aí a gente teve essas 2 entradas aí desses 2 garotos que ficam no razoável, né? Porque entraram ali, cumpriram bem, deu para perceber um pouco do nervosismo completamente natural, mas agregaram. Sim. Muito bem. E o professor? Professor, muito bem, né? Muito bem. Carpini é Hoje, Fábio Castel aí.
Não tenho que... Não tinha muito mais o que fazer. Muito bem, então, professor Carpini, Theo Carpini, fecha aí, tá o nosso campinho.